Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Então, para quem não sabe, nós vamos fazer uma pequena introdução para aquelas pessoas que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez. Nós somos do canadaprabrasileiros.com. Nós estamos aqui no Canadá há quase uma década, né? O Caio há quase uma década. O Canadá para Brasileiros, inicialmente, em 2004, era um blog, virou um site em 2005. A gente foi expandindo e hoje a gente tem o site, a gente tem o podcast, a gente tem a nossa área de assinantes. E a gente também tem uma agência online de intercâmbio que desde 2006 a gente ajuda brasileiros a virem aqui estudar aqui no Canadá. E então, nós somos do canadaprabrasileiros.com, temos uma comunidade no Facebook, quase 26 mil pessoas na nossa comunidade do Facebook. Né? E 500 mil page views por mês. Então, vocês chegaram no site certo, vocês chegaram no podcast certo. Se você está querendo vir estudar, imigrar, trabalhar aqui no Canadá, você está no canal certo. E a gente está chegando agora na edição 52 do nosso podcast, né? Imagina ouvir todos os podcasts. Horas, imagina. Você já entende tudo sobre o Canadá, se ouvir todos os podcasts. Então, Caio, vamos... qual que é o primeiro recado do dia? O recado do dia é que finalmente essa é a última semana que a gente está gravando o podcast junto. Né? Esse é um recado bom pra mim, né? Pra quem não sabe, a gente grava o podcast... Normalmente a gente grava por Skype, mas as últimas 4 semanas a gente tá gravando esse podcast junto. O Guilherme tá passando o final de semana aqui em casa. Lamentavelmente. Tá um inferno. Mas a gente tá fazendo isso porque a gente tá finalizando um projeto novo, um produto novo que a gente vai lançar na semana que vem, que a gente vai dar mais detalhes na semana que vem sobre isso. Para, cara. Não vai, né? João Kleber, né? Na semana que vem a gente vai dar detalhes e vai lançar esse novo projeto. A gente vai lançar um novo projeto. Só dando uma palhinha, não tem nada a ver com o Canadá. Nada a ver com o Canadá. Na verdade é algo que a gente também ama falar, fazer. Sim. E tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho. Né? Então, semana que vem a gente vai anunciar. Segundo recado é que a gente está muito feliz. O Canadá Brasileiros recebeu um novo anunciante, né? E o anunciante de da Sprott Shaw, que é uma das faculdades mais antigas de Vancouver. Sim, né? Acho que, se não me engano, eles têm mais de 100 anos, 110 anos aqui no Canadá. É bem tradicional. É quase mais antigo que o próprio Canadá, a faculdade, né? Quando eles abriram, o Canadá também estava começando. Sim. Então, a Sprott Shaw, e eles têm diversos programas de diploma de college, né, cara? Sim, a gente colocou, tem agora já banner do Sprott Shaw no Canadá para brasileiros, e também com uma página em português com informações. Você pode tanto visitar o Canadá Brasileiros na seção de Vancouver e clicar no banner para você ter essas informações em português do que eles oferecem, ou eu vou colocar também o link no meu blog, no post deste podcast 52, no blog, um link direto para essa página com informação. Mas, assim, só para adiantar, eles oferecem cursos de diploma com trabalho remunerado e também bacharelado em administração de empresas. Que é o business, né? Que aqui no Canadá o pessoal chama de business, né? Então, bem-vindos para o Canadá para brasileiros, né? Mais um college, mais uma faculdade que é anunciante do Canadá para Brasileiros, que é anunciante do podcast do Canadá para Brasileiros. Né? Então, Caio, a gente tem uma pergunta polêmica hoje. Mas, como a gente gosta de dar uma de João Kleber, né? Claro, a gente precisa segurar a audiência, né? Vai ficar para depois. Como se na internet existe isso de segurar a audiência. A pessoa só vai avançar, sabe? Ela avança, né, no áudio. Né? Mas vamos deixar para depois, né? Vamos primeiro aquecer com a primeira pergunta do dia, né? A gente está voltando hoje a responder perguntas. A gente gostaria de lembrar que a gente teve um atraso nas respostas de perguntas porque a imigração canadense decidiu anunciar, né, no final de abril, um novo programa de imigração federal. Então a gente passou 2 podcasts falando sobre o federal, então houve esse atraso aí. Muitas pessoas já estavam aguardando a gente responder. Sim. E a gente realmente teve que dar uma esperada e cobrir bem aí, né, o anúncio do novo processo. E também uma observação rápida, antes da gente começar, uma coisa que eu acabei de lembrar, é que a gente recebe centenas de mensagens. E não tem como a gente responder todas as mensagens, né, Guilherme?
Então, o que a gente faz é lógico que a gente lê todas as mensagens que as pessoas enviam, lógico que a gente lê, e a gente seleciona aquilo que é mais comum entre as dúvidas ou cenários que as pessoas apresentam, né, questão de imigração ou visto, e a gente coloca e a gente responde essas perguntas no podcast, ou a gente faz um post relacionado a essas dúvidas mais comuns, mas não tem como a gente responder todas as perguntas individualmente. Mas com certeza a gente lê. Então, e também uma observação que eu queria fazer é que grande parte das perguntas que a gente recebe são perguntas que já foram respondidas. Eu diria que mais de 95% já foram respondidas ou no podcast ou na nossa área VIP. Então acho que dá para fazer uma rave do podcast, né? Se você ouvir os últimos 20 podcasts, por exemplo, já acho que provavelmente vai ter a resposta da pergunta. É muito comum, às vezes a pessoa manda uma pergunta, daí depois no dia seguinte ela manda um e-mail e fala assim: ah não, eu ouvi o podcast passado, ou edição 20 ou 25 e eu achei a resposta lá. É muito comum também isso acontecer. Então realmente a gente gostaria de pedir que você desse uma olhada no material que a gente já publicou, que tem muita coisa já. Não, sem dúvida, cara. Então vamos agradecer a todos que escrevem. Eu gostaria de conseguir responder todos. Eu adoraria poder responder tudo, mas é que não dá. São centenas de e-mails. A gente não tem como responder realmente tudo individual. Então, Caio, eu vou responder a pergunta do Davi. O Davi parece que ele tem família aqui no Canadá e ele quer vir para o Canadá para estudar, né? Uma permissão de estudos que dê autorização para depois ele trabalhar. Ele tem 2 filhos pequenos, ele está contando no e-mail aqui, e ele está perguntando, eu acho que uma das dúvidas dele é o fato dele ter família aqui no Canadá, de alguma forma ajudaria na imigração dele? Assim, o que eu vi aqui pelo e-mail dele é que a esposa dele, né, tem família já no Canadá, e ele quer saber se o fato dele ter uma família aqui, a esposa tem uma família aqui, se fica mais positivo para que ele consiga o visto de residente permanente. Infelizmente não, né, cara? Isso não altera em nada o fato da sua esposa ter ou não ter uma família aqui em Vancouver. Aí dependeria até, assim, o que é família. A esposa, os pais delas são canadenses ou imigrantes, moram aqui, aí os pais poderiam aplicar por um sponsorship dela, mas eu acho que não é o caso. Não é o caso, e também depende, tem processo provincial, algumas províncias, eles têm uma opção de que se você tem algum familiar na província, você ganha mais ponto. Mas no caso para o processo federal, ou falar que isso ajuda diretamente, isso depende muito do processo. Isso em alguns processos provinciais, eu não lembro exatamente quais as províncias aí que tem essa opção, mas algumas províncias sim, se você tem uma família, fica mais fácil de você emigrar, mas eu não acredito que essa questão se aplica para a província aqui de British Columbia. É o que eu diria para o Davi, para ele não se apoiar no fato da esposa dele ter família aqui, achando que isso de alguma forma seria um elemento facilitador da imigração. Sim, sim. Então, Caio, aí o Davi também pergunta que ele tem 2 filhos pequenos, ele gostaria de saber quais são os gastos com saúde aqui. Eu acho que é barato, né? Quanto você paga? A gente mencionou isso há uns 3, 4 podcasts atrás. Eu gasto 150, algo assim, 150 para 3 pessoas. Eu, minha esposa e minha filha. Eu também, eu tenho um filho, a gente gasta mais ou menos isso por mês, que proporcionalmente pelo salário daqui, né, o custo de vida, é realmente muito barato. Né? Sim, E claro, a gente nunca, graças a Deus, não teve nenhum problema de saúde, né? Sim. Então é até difícil a gente dar opinião sobre isso, mas você ter aqui a cobertura de saúde daqui realmente é acessível a todo mundo. Né? Sim. Davi, eu não me preocuparia com esse aspecto. Não. Então, acho que basicamente é isso. Vamos passar então agora para a pergunta do Daniel. O Daniel diz: assinei a área VIP no mês passado e só no último podcast, aí ele diz, caiu a minha ficha sobre que existe a opção de migrar fazendo um college, que depois você, determinado o college, você vai ganhar uma permissão de trabalho, e com essa permissão de trabalho você consegue migrar para o programa que eles chamam Experiência Canadense em português, Sim, né? O Canadian Experience. Então a pergunta dele é: qual curso me daria direito a aplicar para o Canadian Experience? Ou seja, estudar e depois trabalhar no Canadá. Então, Daniel, como você é assinante VIP, a gente tem esse material explicado em vídeo na nossa área VIP, que é o segundo vídeo do Canadian Experience. Eu explico exatamente como achar o college que dá
essa opção de trabalho. Mas no link deste podcast, no meu blog, eu vou colocar o link para a página do consulado canadense, mostrando aí o CIC, né, que é o seu site de imigração. Eu vou colocar o link para a lista das faculdades que incluem esse visto após o visto de trabalho após o estudo. E, cara, aqui no Canadá, se você faz faculdade, a sua esposa ganha um visto de trabalho, não é isso? Sim, se você estiver fazendo aí, no caso, uma faculdade que eles consideram full-time, né, e pública. E ele faz essa pergunta se a esposa... Acho que é isso que ele perguntou, né? Se a esposa teria direito a trabalhar. Sim, sim. Para a sua esposa poder trabalhar, você tem que... Porque ele mencionou algo de fazer um MBA part-time. A verdade é que para a sua esposa para ela poder aplicar para uma permissão de trabalho, você precisa estar estudando full-time, período integral no Canadá. O que é considerado, período integral é considerado, se eu não me engano, 20 horas por semana. Mínimo, né? Mínimo. E precisa ser uma instituição pública ou uma instituição privada que tenha 50% da parte financeira vindo do governo, né? Ter fundos públicos. E a outra pergunta, né, que ele fez, que o Daniel fez, é se vamos supor que a esposa dele conseguiu essa permissão de trabalho enquanto ele estiver estudando, e que depois que ela completar, ele colocou 2 anos, mas na verdade para o Canadian Experience precisa só de 1 ano. Então vamos supor que ela completou esse 1 ano de trabalho, e ele pergunta se ela pode aplicar para o Canadian Experience como um aplicante principal. Mas uma coisa que você tem que ficar atento, Daniel, é que para você poder aplicar para o Canadian Experience, a experiência de trabalho que a sua esposa ela tem que ter tem que estar dentro do NOC 0A ou B, ou seja, tem que ser um trabalho qualificado, não pode ser qualquer trabalho, não pode ser um trabalho que ela está fazendo só para ajudar na renda de casa, né, para pagar as contas. Tem que ser um trabalho qualificado e ela tem que ter aqueles 12 meses de experiência e tem que ser período integral. Quer dizer, é um ponto interessante que, né, que eu acho que é importante a gente salientar, cara. O Canadian Experience, você não pode ter experiência trabalhando numa cafeteria ou numa loja. Ou se você vem para um intercâmbio, por exemplo, você fez um curso de estudo e trabalho. Curso de estudo e trabalho, que se você vem para intercâmbio, não conta de forma alguma no Canadian Experience. Sim, acho que é importante deixar isso claro. São experiências qualificadas. E a gente mesmo recebe esse tipo de pergunta, então, né, obrigado, Daniel, porque você abriu, né, uma deixa aí para a gente puxar esse outro assunto, que é muita gente pergunta se eu trabalhar no Canadá, fazer um curso de estudo e trabalho, essa experiência ela conta no Canadian Experience? Não, ela não conta para o Canadian Experience. Beleza, cara. Então vamos passar para o Cristiano Santos. O Cristiano Santos disse que adorou o nosso e-book, a gente até não mencionou, né? A gente tem um e-book, vai na capa do Canadá Brasileiros, tem lá o link para o nosso e-book. Gratuito, se você tiver interesse em migrar para o Canadá, é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é essencial, é você ler o nosso e-book. Ele disse que gostou muito, foi muito, ele diz, muita valia para mim e minha esposa, o Cristiano disse. E aí ele comenta o seguinte, que ele diz que já está se preparando para a imigração federal e já está inclusive com a prova de IELTS agendada. Sim. Quer dizer, talvez se o Cristiano tivesse ouvido o nosso podcast do ano passado, já estaria com a IELTS já. Porque a gente até comentou nos outros podcasts, a gente vai voltar nisso, né? Mas o processo abriu no dia 4 de maio. Sim. O ideal seria que você já tivesse. Sim, né, com a IELTS. Né? Mas de qualquer forma, a pergunta do Cristiano é bem pontual. Ele diz que não encontrou em nenhum lugar. Ele é o seguinte, ele diz que se ele é o aplicante principal, ele precisa do IELTS, claro, né? E a esposa? Ele está perguntando, e a esposa que vai ser dependente no processo também precisa ter o IELTS ou só ele como aplicante principal? Guilherme, eu deixo você responder essa pergunta, porque você é o tio do IELTS, né? Você é o tiozão do IELTS. O tiozinho, né, do IELTS. É o tiozinho do IELTS. Não precisa. Sua esposa não precisa ter o IELTS. Se você é o aplicante principal, basta o seu IELTS, mas, segundo as regras do novo processo, se a sua esposa atinge um determinado nível no IELTS, um nível intermediário, se eu não me engano, tirar por volta de 5 no IELTS, eu não tenho um número aqui.
ela pode te dar 5 pontos extras no processo, que pode fazer toda a diferença. 5 pontos no processo federal. É bastante. Bastante. É um ponto, principalmente agora, né? Com essa questão do idioma. Então, se você está com o IELTS agendado, sua esposa também tem um nível aí, né, de intermediário avançado de inglês, também ela poderia agendar também uma prova de IELTS, né? Sim, sim. Que só iria ajudar no processo de vocês, né? Então vamos aí para... E caso, só uma dica, né, para o Cristiano. Se você não aplicar para o IELTS, para o processo federal deste ano, se você resolver aplicar para o ano que vem, já coloca aí a esposa para estudar, já ir se preparando para o IELTS e para prestar, para você poder aplicar assim que, né, o processo tiver mais cotas no ano que vem e tal, ou algumas outras profissões. Então, é uma dica realmente, sua esposa, para ela aplicar para o IELTS, que você pode ganhar ponto importante. Estudem juntos para o IELTS. Estudem juntos, E aí a pergunta do Edgar, a pergunta é bem simples. A minha pergunta é a seguinte, ele diz: no Canadá existe dupla cidadania ou é cidadania única? Você perde a cidadania brasileira quando requer a canadense? Não. Não, você pode ter... Você pode ter as duas cidadanias, não é problema nenhum. Sim. Então acho que está respondido. Tem mais alguma pergunta? Tem a outra pergunta que ele fez se ele pode apenas escolher viver no Canadá sem um processo de imigração. Quer dizer, viver no Canadá sem imigrar? Pode como turista. Você pode ficar 6 meses, 3 meses. A questão é que para você estar no Canadá, né, para você estar no país, você tem um status, né? Você tem que atender a um dos status, uma das opções para você permanecer no país. Então a primeira delas, que é como turista. Então você vem com um visto de 6 meses e você pode renovar esse visto de turista por mais 6 meses, depois por mais 6 meses. Eles podem começar a desconfiar se você tentar renovar muitas vezes, porque fica aquela questão, porque você não pode trabalhar com visto de turista, então eles podem achar que você está trabalhando ilegal e apenas ficando no país, né? Então, assim, no caso tem uma outra opção, que é como estudante, mas você precisa estar estudando enquanto você está com um visto de estudante. Daí vem a opção de trabalho, você precisa estar trabalhando e ter uma oferta de emprego para estar trabalhando no Canadá. Tudo isso que a gente falou até agora é sem imigrar. Apenas ou visitando, temporariamente, ou visitando, ou estudando, ou trabalhando. Aí depois seria apenas, né, o que sobra aí é você poder imigrar. E de repente, se você está aqui, veio estudar, veio passear e, né, achou aí uma namorada, né, canadense, aí já pode ficar, né, aplicar para ficar por mais tempo. Cara, eu lembrei de uma história, né, uns anos atrás, quando a gente já estava aqui, você teve um amigo que foi nesse negócio de renovar, ele já tinha feito, acho que faculdade, ele continuou renovando como temporário, aí chamaram ele para uma entrevista na imigração, né? Sim, Não sei se você está lembrado dessa história. Não, e foi aquele negócio, eles queriam saber por que estava renovando tanto e não fazendo nada além, né? Por que você tá só como, né, você foi estudante, depois pegou turista, depois turista de novo, e aí? O que você vai fazer depois disso? Ou de onde que tá vindo o dinheiro? Já deu para conhecer o Canadá inteiro, né? Já deu para conhecer o Canadá inteiro. Não tem porquê mais você ser estudante, visitante, daí acabaram, né? Eu acho que ele acabou voltando. Mas eu acho que ele queria voltar, né? Já tava na hora já. Então, Caio, aí vamos para a pergunta da Andréia. Ela diz: pelo que eu entendi, um dos motivos para ter o visto aceito é você estar empregado no Brasil, correto? Não. Não precisa. Não. Eu pedi demissão? O Guilherme pediu demissão? Eu vim desempregado para cá. Eu vim totalmente desempregado. E muita gente vem desempregada. Sim, se você vem para fazer uma faculdade, um college, um programa maior aí de 4, 5 meses, provavelmente você vai vir desempregado. E soa até estranho, né? Você aplicar para um curso de 6 meses e a empresa, né, dá uma carta e fala assim: não, tranquilo, ela vai continuar aqui depois daqui 6 meses. É umas férias, né, mais longas. Não. Basicamente o visto você tem que provar ter os recursos financeiros para bancar todas as viagens, todos os gastos da viagem, e também deixar o consulado tranquilo de que você irá voltar para o Brasil, o que eles chamam de laços sociais com o Brasil, né? Sim. Você tem laços com o Brasil, ou seja, você tem motivo para voltar para o Brasil e não ficar ilegal no Canadá. Então, eles nunca disseram para você... Emprego não é um laço. Não, de forma alguma.
Então, aí a segunda pergunta, ela diz que ela trabalha numa empresa, ela está pensando em seguir uma carreira freelancer. Se isso seria também um problema, ser freelancer, se freelancer pegaria mal no visto. Acho que é isso, né? Não, a questão é que isso não altera em nada, porque principalmente se você faz mais dinheiro como freelancer, porque um dos principais motivos, dos requisitos para você aplicar para um visto aí de visitante, estudante, é você ter recurso financeiro. E se você é freelancer e faz mais dinheiro do que se você tivesse trabalhando numa empresa, ótimo. A André, ela é web designer, estou lendo aqui, ilustradora e design gráfico. Quer dizer, dá para fazer mais dinheiro. Dá para fazer mais dinheiro como freelancer do que trabalhando numa empresa, sem dúvida. Então não seria problema de forma alguma. Não. Talvez até melhor, né? Se ela fizer mais dinheiro, até provavelmente é mais fácil no visto. Então, resumindo, estar empregado no Brasil não é um pré-requisito para você aplicar para um visto. Cara, agora a gente vai passar por um e-mail que eu não posso nem divulgar. Ele pediu só para divulgar o primeiro nome dele, Alex. Ele disse que acompanha a gente já há bastante tempo, desde o podcast número 4, a gente está no 52. Eu acredito que o Alex então já ouviu 40 e poucos podcasts, né? E ele disse que sempre acompanha, gosta bastante. E ele elogiou o nosso trabalho, muito obrigado, Alex. E aí ele conta uma história pessoal. Obviamente eu não vou entrar em detalhes, que é um assunto bastante delicado do Alex. Ele até detalhou bastante no e-mail, mas a gente está cortando alguns números. Obviamente a gente está cortando números e informações. E ele diz que em 2008, o resumo da ópera é que em 2008 ele abriu uma empresa no Brasil. Ele diz que cometeu alguns erros e ficou com problemas financeiros na empresa. E aí, por sorte, ele conseguiu vender a empresa. E aí o resumo da ópera é que as pessoas, parece que ele teve algum problema com a pessoa que comprou. E o resultado é que ele está sem a empresa, só que ele tem uma dívida aí altíssima. Sim. Uma dívida financeira altíssima no nome dele. Então ele está com a seguinte preocupação. Isso daí iria atrapalhar esse meu problema financeiro, essa minha dívida que eu tenho no meu nome no Brasil, poderia de alguma forma atrapalhar um projeto de imigração, de ir para o Canadá? Sim, sem dúvida. Sem dúvida atrapalharia, Alex. Obviamente a gente não quer te tirar a esperança, pelo contrário, o que eu recomendaria nesse caso primeiro você tem interesse para vir para o Canadá? Primeiro, resolve a sua situação no Brasil. Eu acho que até o exemplo do Alex é bom para outras pessoas que estão nos ouvindo, porque dívida, né? Sempre a gente acaba tendo durante a nossa vida, né? E a gente já ouviu esse tipo de perguntas várias vezes, conversando com alunos, às vezes no telefone ele acaba confidenciando. Olha, eu tenho uma dívida, eu não paguei o meu carro, né? Estou com alguma dívida. Isso atrapalharia para imigrar? Sem dúvida nenhuma atrapalharia. Eu acho que o governo até fica de olho, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou sair para o Canadá porque eu estou com a dívida no Brasil, né? Sim. Então, não estou dizendo qual é o caso do Alex, mas sem dúvida nenhuma, Alex, isso daí eu estou dizendo recomendação minha. Algo pessoal mesmo, né? Eu resolveria o meu problema no Brasil, não sei, obviamente, como você vai fazer isso, antes de pensar em pedir um visto, em migrar para o Canadá, porque sem dúvida nenhuma isso daí vai, principalmente em processo de imigração. Eu lembro que quando eu imigrei, eles ficaram sabendo absolutamente tudo, até das minhas notas baixas de faculdade eles ficaram sabendo. Nossa. Então é isso, né? Não sei se a gente te ajudou de alguma forma, Alex. O seu e-mail realmente foi meio longo, bastante detalhado, mas é isso. Sim, infelizmente, esse problema, lamentavelmente, que você está passando, pode atrapalhar o seu projeto para o Canadá. Sim. Caio, aí vamos para o e-mail do Lauro também. Faz tempo que a gente está devendo uma resposta para o Lauro. Ele mandou, ele até trocou umas mensagens com a gente, com a nossa equipe essa semana. E ele, vamos para a pergunta dele. A primeira ele está vindo, o plano dele, fazer um curso de intercâmbio de 1 ano ou 6 meses e depois tentar aplicar para a imigração. Na verdade a gente respondeu. A gente já respondeu isso, né? Nada que você fizer no intercâmbio, ou qualquer experiência de trabalho que você obtiver num curso de estudo e trabalho, ou que seja um curso de inglês, não vai te ajudar em nada na pontuação para um processo federal, ou Canadian Experience, ou até o provincial. O que pode ajudar, e a gente já teve isso, é aluno vir para fazer um estudo e trabalho
E depois tem uma oferta de emprego. Tem uma oferta de emprego da empresa. É possível, sim. Não é uma regra. Sim. Não é uma regra. Isso depende, né, de diversos fatores aí, circunstância do momento. Mas nesse caso seria possível. Você vem, isso seria o ideal, né? Imagina, você vem fazer um estudo de trabalho, aí você está na etapa de estágio e a empresa deseja te contratar e você consegue migrar. Eu já vi isso algumas vezes. E também a parte da próxima pergunta dele, que ele fala, será que com 6 meses de curso eu conseguiria aprender o suficiente da língua para conseguir um emprego? Aí também, Lauro, a gente já viu acontecer de tudo. A gente já viu gente que chegou aqui e não conseguiu emprego mesmo depois de 1 ano estudando inglês. A gente já viu gente que conseguiu emprego depois de 3 meses estudando inglês, com um nível baixo ou também com nível alto. A gente já viu gente conseguir emprego ainda estando no Brasil antes de chegar no Canadá. A verdade é que não tem uma forma, não tem uma resposta fixa para essa sua pergunta. A questão é que exige dedicação, você realmente estudar, aprender bem o inglês. Eu não sei qual que é o seu nível de inglês agora. Isso também afeta bastante. Isso também afeta. E eu não sei qual é a sua área, no caso, pelo menos aqui no nosso roteiro. Depende da sua área, depende de como você vai procurar emprego. Então são muitas variáveis, mas a gente já viu acontecer de tudo. Tanto de pessoas tendo um sucesso rápido em relação a isso, como pessoas, né, que não conseguiram. Assim, aí o Lauro ele comenta, creio que aqui no Brasil não seria vantagem nenhuma fazer um curso de inglês. Eu concordo com o Lauro. A não ser que estude por conta própria. Sim, comece a estudar por conta própria. Ou a gente até deu a dica, né? Um ouvinte nosso de sites que oferecem cursos de inglês online. Eu achei bastante legal. A gente tem no nosso blog, vai no blog do canadaprobrasileiros.com/blog, tem no menu, tem links úteis. Eu coloquei diversos links para esses sites que você pode estudar inglês de graça. E videoaulas, tem muita coisa na internet de graça para você começar a estudar. Eu acho bem legal esse conceito de estudar. Também. Porque você define a hora que você quer estudar, está na sua casa, inclusive tem os cursos que você listou lá, você entra em contato com outras pessoas, você conversa em inglês por webcam. Sim. Poxa, na época que eu estudei inglês não tinha essa facilidade. Você tinha que sair de casa, ir na escolinha né, de inglês e tal. A terceira pergunta dele é se ele teria que pagar o college todo de uma vez, ou ele poderia pagar durante o curso. A gente já falou isso algumas vezes no podcast, não tem algo definido em relação a isso, depende do college. O que eu posso dizer é que colleges públicos eles são mais exigentes com a primeira parcela do pagamento. Você não precisa pagar tudo de uma vez, né? Mas a primeira parcela normalmente é o primeiro semestre que você tem que pagar. Aí quando você começar você já tem que pagar o segundo. Isso pode variar de college para college. Então, assim, o que eu posso dizer é que colleges públicos eles são um pouco mais exigentes do que os colleges privados. Aí ele pergunta se o governo, a imigração canadense, define um valor, um dinheiro que ele deve ter mínimo para aplicar para o visto, para ter aí... aluguel, comida... Aluguel, comida, sim. São $15.000. Isso não inclui o curso. Então, você tem que calcular $15.000 por ano. Mais o curso. Mais o curso, e aí também você teria que adicionar passagem, seguro-saúde. Né? E se o seu curso for de 2 anos, você comprova só o primeiro ano. Isso. A comprovação é para o primeiro ano. Você não precisa comprovar $30.000 se o curso é de 2 anos. Você comprova só o primeiro ano do curso. Sim. Claro, se você tiver o dinheiro já para o segundo ano, melhor ainda. Sim, lógico. Mas não é uma exigência. E aí, tem mais alguma pergunta do... Não, acho que já foram todas as perguntas. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Coloca uma música, né? Estilo né? Aqui Agora, né? Aqui Agora. Tiozão, né? Nossa. O pessoal nem sabe mais que é Aqui Agora. Nossa, Gil Gomes. Então, o Glauco, ele diz que acompanha o nosso trabalho, diz assim, acompanha o trabalho de vocês, ele dá até algumas dicas de como melhorar, o que a gente poderia melhorar no nosso site, a gente até agradece ao Glauco. E ele diz, notei que vocês promovem muito migração para o Canadá e que já imigraram. Pelo que eu notei, ouvindo os podcasts, vocês imigraram quando era bem mais fácil. Por que vocês continuam indicando imigração para o Canadá se está tão mais difícil? É a pergunta do Glauco. É a pergunta polêmica. É a pergunta polêmica. Glauco, para ser bem sincero, hoje em dia eu conseguiria imigrar da mesma forma que eu imigrei anos e anos atrás, quando você mesmo disse que era mais fácil. Hoje em dia, muito pelo contrário, hoje em dia eu teria mais chances para imigrar, porque hoje em dia tem o Canadian Experience. Então quer dizer que se eu fosse aplicar para imigração hoje em dia,
eu poderia tanto escolher o processo provincial ou o Canadian Experience. Ou seja, eu teria mais chances de migrar para o Canadá do que eu tive anos atrás. Eu acho que a gente teve azar, porque quando a gente estudou inglês, não tinha estudo de trabalho. Só podia estudar inglês. E depois, quando a gente fez faculdade, né, tanto eu quanto você, a gente fez faculdade. A gente estendeu o curso de não estava na época daquele piloto de visto de permissão Também de trabalho depois visto. que você se graduasse. Ou seja, hoje a gente teria mais opções, de acordo com o plano que a gente fez, a gente teria mais opções do que a gente teve anos atrás. Quer dizer, naquela época, tanto estudante de inglês quanto de college, era difícil trabalhar, né? Não tinha programa de trabalho. Sim. E não tinha o Canadian Experience, que a gente já comentou. Sim. Né? Nesse podcast, que você, depois que você faz o college, eu não tive essa mamata. Você faz o college, depois você ganha o visto de trabalho de 1 ano. Eu me qualificaria tranquilamente para o Canadian Experience hoje em dia. É engraçado, depois que eu fiz o college, na verdade não terminei, porque eu não gostei do college, não terminei o college, eu tive que mandar meu pedido de imigração para o Brasil. Sim. Eu já estava aqui, estendi meu visto como turista, mudei meu visto de estudante para turista, e mandei o meu pedido para o Brasil e tive que aguardar o processo federal lá no Brasil, aqui do Canadá. Sim. Quer dizer, foi super complicado, né? Porque era super complicado isso. Não tinha... Eles davam preferência para quem estava no Brasil e nunca tinha vindo para o Canadá. E a gente que já estava aqui, já falava inglês, já estava fazendo college, não existia um programa na época que a gente poderia ir entrar. Então hoje está bem mais fácil para quem vem estudar, fazer college. Se você faz um bom planejamento, se você acompanha aí o nosso trabalho, né, há algum tempo, você provavelmente está se preparando, está se planejando, você está vendo as coisas ao médio e longo prazo e não está mais difícil. O que acontece é que as regras mudam, mas isso é normal com qualquer processo aí de imigração, essas leis, elas mudam. Da mesma forma que esse ano não está diferente do ano passado, está diferente de 2, 3 anos atrás, e que provavelmente daqui 1, 2, 3 anos vai estar diferente também. As regras mudam. Agora, o que a gente tem que fazer é se adaptar. Agora, ano passado, a gente vem alertando o pessoal sobre o IELTS. Quantas vezes no podcast a gente fica falando, faça o IELTS, estude para o IELTS, né? Estude inglês, porque vai ser necessário. O que aconteceu? No início deste mês, né, entrou um novo processo federal, onde o IELTS é obrigatório e ele é quase 1/3 do processo. E já tinha pessoal já com o IELTS debaixo do braço. E já tinha muita gente com o IELTS já debaixo do braço, só esperando o processo abrir. E hoje a gente recebe muito e-mail de gente falando assim, eu ainda preciso agendar o meu IELTS. A gente já sabia disso, tanto a é gente que já no sabia podcast faz ano passado muito tempo que a gente está falando sobre isso. Então não é uma questão de estar mais difícil, não. É uma questão de você se preparar. E como eu disse anteriormente, hoje em dia eu imigraria mais facilmente do que eu imigrei há uns anos atrás. Não, sem dúvida. E aí, sendo assim, bem estatístico, o Canadá, ele está no ápice da imigração. A gente está numa média de 250 mil novos imigrantes por ano. Sim. Eu acho que a gente está vivendo o ápice da imigração. O recorde foi por volta disso, talvez um pouco mais de 250 mil. E, o ano passado manteve esse volume alto. Mas está batendo Está batendo próximo sempre de 250 mil. Esse ano vai bater próximo de 250 mil também. Sim. Então, eu acho que a gente está, né, no melhor momento, talvez, da imigração para o Canadá. Sim. É claro, a gente tem que se adaptar às regras, né? Tem que se adaptar, não tem como. Né? E o trabalho que a gente faz aqui é informar as pessoas de como você se preparar para a próxima mudança, ou aquilo que a gente, que a gente sente que está por vir, ou coisas que você precisa focar. Se você faz aula de nosso e-book, você vê exatamente quais são os pontos importantes do seu planejamento para uma imigração. E não simplesmente ficar se baseando de que só tem 24 profissões agora, então quer dizer que está mais difícil o processo. Não é bem assim. Não, exatamente. E eu acho que a última dica é essa. Baixar o nosso e-book. Sim, baixar o nosso e-book. Entenda sobre o processo de imigração. Se você tem acesso à nossa Era VIP, tem muito material lá. O Canadá, a gente colocou na semana passada um artigo que o Canadá tem mais de 50 processos de imigração. Tem um artigo no nosso blog sobre isso. Então, procure entender sobre essa questão de imigração, que com certeza você vai achar algo aí que possa se encaixar aos seus planos. Então, foi ótima a pergunta do Glauco. Excelente, Glauco. Obrigado.
Então, eu acho que com essa pergunta... E que eu acho que... O Glauco, ele fez uma pergunta que eu acho que muita gente pensa. Pensa, mas não faz. Ele teve a coragem de nos mandar. Ele teve a coragem de mandar essa pergunta. Eu acho que muita gente fica falando assim, eu não tenho mais condição, porque antes era mais fácil, agora tá mais difícil. Não, a questão não é essa. Não é esse o ponto. E aí vai sempre aquela outra desculpa. Mas eu não tenho dinheiro para fazer college no Canadá. A gente também não tinha. E se você quer saber mais sobre isso, leia o e-book. No e-book tem toda a nossa história de como a gente foi atrás rompeu essas dificuldades. Né? E o meu post sobre empregos que eu tenho no blog também, que eu descrevo como que eu consegui um emprego no Canadá. Uma oferta de emprego que possibilitou você emigrar. Então, por hoje é só, né, Guilherme? Por hoje é só. Até semana que vem com a novidade. Com a novidade do nosso novo projeto. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueça de fazer o download do nosso e-book. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.